Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre os números financeiros do Goiás Esporte Clube, tanto em relação à temporada de 2023 e um cenário econômico mais positivo com a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, quanto também na atual temporada de 2024, onde os valores da Rede Globo pelos direitos de transmissões, e quando eu digo Globo é em relação tanto à TV aberta quanto também ao Premier Sport TV, os direitos de transmissões em geral pela disputa do Campeonato Brasileiro. Goiás que tem contrato com a Globo até o final da temporada de 2025. Depois disso, a Liga Futebol Forte, a Libra, enfim, defendendo cada um dos seus direitos, aumentando essa fatia do Goiás Esporte Clube. Já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar na tela final, e aí a gente pode ter novidades, né, sobre aonde irá passar os jogos do Goiás Esporte Clube. Para esse ano de 2024, ainda o contrato é na Rede Globo e o Goiás receberá essa quantia em meados de março e abril, né, antes de começar o Campeonato Brasileiro, e na Série B aproximadamente 12 milhões de reais. Já é um valor um pouco maior do que das últimas edições da Série B. Em 2022 era 8 milhões, quando o Goiás jogou também em 2021 era mais ou menos isso. Na temporada passada aproximadamente 10 milhões e nesse ano chegando a 12 milhões, descontando os impostos, enfim, taxas, aquela burocracia toda aqui do Brasil, você pode colocar uns 10 milhões de reais provavelmente limpos na conta do Goiás. E vi esse dado lá do 365 Score, vou deixar aqui para vocês passando, sobre a tabela de quantos clubes receberam na temporada passada, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Goiás aparecendo na terceira pior colocação, muito por conta do rebaixamento. Pelo que eu vi é o seguinte, esses valores ele inclui tanto o que a Globo passa para o Goiás dos direitos de transmissão, quanto também a premiação pela sua colocação no Campeonato Brasileiro, tá? Por isso que nesse ano o Goiás ele recebeu 49 milhões e 400 reais pelos jogos na temporada de 2023. Os dados aí mostram apenas na TV aberta, mas não é bem assim, tá? Tem o asterístico aí, mas por exemplo, no ano passado o Goiás na TV aberta ele foi transmitido 4 jogos. Uma média de 1 milhão e pouquinho por cada jogo, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. O Goiás ele colocou da TV aberta 5 milhões e 850 mil reais no bolso pelos jogos exibidos na Série A do Campeonato Brasileiro. Então esse valor de 49 milhões, ele engloba os jogos do Sport TV, onde o Goiás também recebe aproximadamente 800 mil, 1 milhão de reais, ou recebia, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, juntamente com a disputa da Série A e a premiação da competição. Como o Goiás acabou sendo rebaixado, não teve direito a nenhuma quantia e ficou com valores semelhantes ao do América Mineiro, ao do Coritiba e ao do Santos, né? Como o Santos, como os direitos de transmissão, eles são divididos da seguinte forma: 40% divididos de forma igual. Então o Goiás, só por assinar com a Globo, ele já tem 22 milhões e 200 mil reais, estando na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse valor é definido para todos os clubes, 30% por sua colocação e o restante também por conta da audiência, enfim, pela participação, e o número de assinaturas do pay-per-view também acaba sendo incluído dentro dessa forma. Por isso que o Santos aparece aí, mesmo estando entre os gigantes, enfim, na sexta pior colocação por conta, obviamente, do rebaixamento, não teve direito a nenhuma premiação. O Atlético Paranaense na última colocação, porque ele não fechou com a Globo, né, por exemplo, dos jogos no Premier, não passa o Atlético Paranaense, e sim na Furacão TV, a primeira colocação ficando com o Flamengo, 275 milhões de reais, é um absurdo, né? Aí você pega, por exemplo, o Goiás e o Coritiba, 50 milhões, o Palmeiras, por exemplo, 160, e o Flamengo 275. É complicado. A forma que é distribuído o dinheiro aqui no futebol brasileiro, não discordo. Acho que o Flamengo, óbvio, tem a maior torcida, tem que receber mais mesmo, mas isso não é bom para a liga, essa desproporção. Já foi muito maior do que é atualmente, mas pode melhorar, e a tendência é, com acordo com a Libra, com a Liga Futebol Forte, onde o Goiás está inserido, esses valores fiquem mais compatíveis com a realidade, por exemplo, do que hoje acontece no campeonato inglês e no campeonato espanhol. Vou só tomar uma água e daqui a pouco falo para vocês sobre quanto o Goiás recebeu nos últimos anos também pela sua participação na Série A. Então beleza, já falei para vocês que nesse ano, né, o Goiás colocou aí aproximadamente 50 milhões